O Estado encarcera, deixa ele cria o preso, ele cria o produto da prisão, que é o preso, e larga para lá. E aí ele vai gerar uma receita em cima desse produto. Algumas pessoas vão enriquecer em cima desse produto que é o preso, mas o preso só vai definhar. São mais de 53 mil presos submetidos a diversos regimes, para apenas 28.688 vagas. A maioria, jovens entre 18 e 29 anos, segundo o censo do Tribunal de Justiça do Rio. Então ninguém está dizendo aqui que as prisões não sejam necessárias, mas o que a gente está dizendo é o que quem manda para a prisão manda com qual intenção. Sim, a gente está falando de uma população muito jovem. Muito jovem significa, por mais que fique preso, vamos dizer que fique preso 30 anos, ele vai sair jovem de lá. Acabado, doente, sofrido, se sobreviver, vai sair jovem. Então assim, e como ele sairá de lá? Então a impressão que dá é que a gente não tem uma pena de morte instituída no Brasil, mas a gente tem a pena do esquecimento. Eu jogo lá e esqueço que essa pessoa existe. E depois ela tem que sair, eu fico aflita e sofrendo porque um dia ela teve de sair de lá. Como ela foi tratada indignamente, ela pode vir a ter uma conduta de tratamento indigno de outros seres humanos. Como mudar esse jogo? É muito difícil você pensar que esse estado de coisas vai levar a um bom resultado. Tinham muitos presos, aliás, o número de presos era muito maior do que o de vagas, né? Por exemplo, nós tínhamos espaços de celas naquele lugar que cabiam 30 pessoas e teve ocasiões que nós estivemos com 100. A dormir era complicado demais, se é que alguém conseguia dormir, porque em épocas de superlotação, né, superlotado sempre esteve, mas quando estava num nível muito grande, muito intenso, havia um rodízio, né? Nós chamávamos de rodízio para dormir. Um grupo de pessoas dormiam de meia-noite às 3 e outro grupo dormia de 3 às 6. Quer dizer, ninguém dormia. Quando o Tem Zero, que é a sala de extramuro de quem trabalha, estava muito lotada, algumas coleguinhas chamavam a outra, uma dividia com a outra. Eu cheguei a dormir com mais 2, então 3 comigo. 2 de cabeça para baixo, 1 de cabeça para cima. Essa comida é um problema. Às vezes vem azedo, aí eles vão repor, não dá tempo. Eu quase não comia comida de lá. Quando a gente sai lá de dentro, a gente sai um pouco com receio das coisas, entendeu? Com a mente muito fechada. Tipo, todo ângulo da vida é negativo. Desacreditado de tudo, entendeu? A possibilidade de você voltar é muito grande. O retrato é feio, o tratamento indigno, e se o alvo é a ressocialização, a imagem destoa. Eu não sei se tem esse sistema prisional ideal, se existe, porque na verdade a prisão já vem de pena, né? Então o modelo já é construído para que as pessoas sofram, para que as pessoas sejam penalizadas. Então eu não sei se existiria a prisão ideal, porém uma prisão minimamente digna é aquela onde as pessoas são tratadas de maneira a estarem ali para cumprirem, para serem só privadas de liberdade, e terem a oportunidade de repensarem a vida delas e refazerem novos caminhos a partir dali, daquele momento que elas estiveram ali. Acho que é o mínimo que se pode ter, assim. Agora, prisão ideal eu acho que não existe, porque senão não seria prisão. O ideal seria não ser necessário ter prisões. Além do problema da superlotação, os números mostram a lentidão do Poder Judiciário, já que quase metade dos presos estão em situação provisória, ou seja,
mais de 21 mil pessoas ainda não foram julgadas. O Estado brasileiro é um Estado burocrático, ineficiente, com muitas dificuldades de comunicação entre diversos setores. Nós temos uma percepção do Estado brasileiro como um Estado ainda muito violento na comunicação. Uma secretaria não comunica com a outra secretaria, que não se comunica com a outra secretaria. Então, todas as políticas intersetoriais, todas as políticas que envolvem mais de um departamento do Estado têm muita dificuldade de construção eficiente. Hoje nós temos 40% dos presos que não foram julgados. Quer dizer, nós poderíamos ter essas pessoas cumprindo suas penas em liberdade ou cumprindo penas alternativas. Elas não ficariam livres, soltas, como dizem muitos. Elas estariam cumprindo uma outra medida. Muitas das vezes é feito por quantidade, e é efetivada uma prisão e sancionada uma pena privativa de liberdade para um sujeito que estava com uma quantidade ridícula de drogas. E esse é o público encarcerado hoje. Aquele que cometeu crime contra o patrimônio público e que está preso também por tráfico de drogas, quando na verdade ele estava com uma quantidade ínfima. Porque o grande atacadista do mundo da droga não está preso. E aqueles que também cometeram crimes contra a vida também não estão presos. Então quem está preso? Quem está preso é um público específico, que é o negro, que é o pobre, que é o analfabeto. E essas pessoas deveriam, pelo menos aqueles que ainda não foram julgados, deveriam estar cumprindo essas medidas de outra forma para que houvesse o esvaziamento desses espaços. E aí os trabalhos fossem feitos com uma qualidade melhor. A nossa lei de execuções penais é uma lei antiga. Eu não me sinto nem autorizada a fazer críticas, observações. Certamente ela deve ter muitas modificações a ser feitas, mas o fato é que eu sei o suficiente para dizer que tem muitas coisas boas previstas na lei que não são executadas. Então me parece que não é uma questão de lei. Me parece uma questão de execução de política pública. O Brasil não tem eficiência na execução da política pública. Há muitos anos eu venho observando como os gestores públicos se comunicam, como eles conseguem se manifestar numa reunião de trabalho, por exemplo. Como é que eles se comunicam? Então eu já vi reuniões de todo tipo. Reuniões em que tem um gestor que fala com os outros como se ele pudesse dar ordem para os outros gestores, mas no sistema legal ele não tem ascendência hierárquica sobre os outros. Já vi vários gestores faltando com a verdade para proteger as suas instituições. Então, na hora da construção coletiva, na hora que se vai sentar para acertar o detalhe da política pública, para se tornar efetiva, eles mentem. E essa falta da verdade impede que se construa política. Porque se você parte de dado falso, de dado inverídico para proteger a sua instituição, por falta de confiança naquele contexto estatal, você também não contribui. E os gestores públicos ainda não conseguem no Brasil ter uma comunicação pacífica com base na confiança e no interesse público. Eles têm outras questões que envolvem e contaminam essa comunicação. Sem comunicação não há eficiência. Como se já não bastasse a lentidão da justiça, o preso ainda precisa lidar com a insegurança dentro dos presídios. Uma pesquisa feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro mostra que 931 denúncias contra maus tratos e torturas foram feitas no período de agosto de 2018 a maio de 2019. A maioria apontam os carcereiros como os principais torturadores. As prisões no Rio de Janeiro, elas são geridas por quem habita elas, mas habita elas de forma internamente. Elas são geridas pelos próprios presos. Hoje, as direções de presídios, elas não conseguem fazer uma administração correta daqueles espaços, porque eles não primeiro que não tem pessoal, não tem mão de obra. Você pode imaginar o que é uma administração de um espaço estatal onde se tem mais de 5 mil pessoas para 6, 7 agentes poderem administrar. Na área da saúde, a situação é ainda pior. Em 7 anos, o número de presidiários mortos por alguma doença tratável dentro dos presídios do Rio de Janeiro cresceram em 114%,
O levantamento é do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, órgão vinculado à Alerj. Ainda segundo esse estudo, tuberculose, pneumonia e complicações decorrentes de infecções pulmonares são as principais causas das mortes. O mecanismo de prevenção ainda mostra que nesse mesmo período de 7 anos, o número de profissionais da saúde para atender os presos caiu de 1.200 para apenas 450. Eu não conheço todas as prisões do Rio de Janeiro, né? Mas eu conheço algumas que já me deixaram uma amostra grave do que está acontecendo. Eu sei também o número de pessoas que morrem dentro do sistema. E a gente pode fazer uma ficção e achar que elas morrem de morte violenta dentro do sistema. Não é real, elas morrem de subnutrição, elas morrem de diabetes sem insulina, elas morrem de doenças absolutamente tratáveis. Então, a partir dessa avaliação das mortes dentro do sistema carcerário, eu consigo avaliar e fazer uma ideia do nível de violação de direitos humanos que exista dentro do sistema carcerário. Ou seja, essas doenças que poderiam ser evitadas ou ao menos tratadas pela rede pública de saúde se tornaram a pena de morte para quem vive no cárcere. E a partir da desestrutura das informações que o Estado tem, porque do lugar onde a gente está, a gente algumas vezes demanda o Estado quanto às informações dos dados que a gente chama de biopsicossociais desses presos. E esses dados biopsicossociais desses presos não estão disponíveis, o Estado não tem esses dados. Então, se ele não tem dados, a gente tem um índice de mortes evitáveis dentro do sistema carcerário, isso traz para mim uma violação de direitos humanos imensa. Além de não reinserir e não cuidar de aspectos de atitudes e comportamentos que deveriam começar pelo Estado no trato do preso, a gente ainda tem problemas estruturais básicos. Gelado aí, ó. Situação precária aí, ó. Tô 21 dias aqui, ó. Esse aqui tá 17. Eu tô há 15 dias, né, meu? Diante desse quadro alarmante, a pergunta é: será que essas pessoas estão sendo realmente preparadas para a liberdade? Muitos que não tiveram a oportunidade de viver a ressocialização dentro dos presídios encontram em organizações não governamentais a oportunidade de mudar de vida. A realidade do Rio de Janeiro é uma realidade muito complicada. A gente tem pouquíssimos projetos sociais, mas eles são, sim, vitais para que as pessoas possam se ressocializar, para que elas possam encontrar outras oportunidades de vivenciar outras realidades. Ter acesso a projetos sociais possibilita que eles tenham outras alternativas que não a alternativa de voltar a cometer crimes ou atos infracionais. Assim. Mas a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade que a gente não vê isso, a gente não vê projeto. Principalmente hoje em dia, onde até mesmo os direitos humanos são criticados e são tratados como se não fossem direitos, né? Mas são vitais, assim. Quando uma pessoa que tem o histórico de ter passado por um sistema penal ou um sistema socioeducativo, se essa pessoa não conseguir uma possibilidade de reinserção, o que ela vai fazer da vida dela? Porque, primeiro ponto, que você acha que você não vai conseguir mais um trabalho. Como você errou, você esquece que isso vai acontecer. E as pessoas lá dentro pensam assim, que não vai ter outra oportunidade, entendeu? Então, sem tentar mesmo, as pessoas voltam, cometem o mesmo crime, até outro crime pior que aquele, desacreditado na oportunidade. Continuei buscando outras oportunidades de trabalhar, já que o Estado só me mostrava um caminho através das suas atitudes covardes, das suas mazelas, o Estado só me mostrava um caminho. E ainda assim eu precisava de outra alternativa, porque eu havia deixado uma esposa em casa, uma família em casa para poder, e que haviam me depositado uma confiança de que eu poderia sair, de que eu poderia ser uma outra pessoa, mesmo que o Estado me proporcionasse somente um caminho ruim. Enfim, e daí eu através de um companheiro de cela da prisão,
eu fiquei sabendo da existência do Rio de Paz agora como uma sede física na favela do Jacarezinho. E assim, como uma última alternativa, já como quem está sem esperança, eu fui procurar o Rio de Paz no Jacarezinho. E foi muito bom. Esse primeiro contato foi assim, parece que foi algo mágico, se eu posso dizer assim, porque a pessoa que está lá e coordena lá esse trabalho até hoje é um morador, ele professa a fé cristã evangélica também há mais de 30 anos, mas é oriundo do tráfico. Mas nem toda essa bagagem que ele traz da vida pregressa fez com que ele fosse ruim a ponto de me dispensar e me destratar ou me olhar com preconceito. Ele simplesmente me acolheu da forma que eu já não estava mais acostumado a ser acolhido. O projeto mudou o meu ângulo de vida. Eu vejo que minha vida mudou totalmente. O tipo de pessoa que eu era totalmente errado. O modo de viver, de levar a vida. Não valorizava minha família, não valorizava nada. Nem eu mesmo me valorizava. A mim me ajudou muito, me ajudou bastante. Lado fechado, nossa, do meu trabalho, o meu pecúlio foi um bom dinheiro que eu recebi, me ajudou bastante. E de agora também, eu sei que vai me ajudar, porque eu quero ter minha casinha por aqui mesmo, próximo, que eu possa continuar a trabalhar. Eu só saio daqui quando eles falam, Rosalva, não dá mais. Você ter o resultado desse trabalho hoje, observando o passado de uma pessoa, no que você consegue transformar ela nos dias de hoje, sempre é um sentimento bom de vitória, de dever cumprido. Você conseguir mexer na alma, no coração, no comportamento para um momento positivo da vida, onde todo mundo respeite, onde todo mundo veja aquela pessoa como alguém importante para a sociedade, mesmo que um trabalho simples, é muito legal. Ele é uma comprovação de que as pessoas são passíveis, estão abertas a refletir sobre suas vidas e mudar suas biografias. No início, o preconceito foi uma realidade muito dolorida para o programa, mas eles conseguiram estabelecer por conta do tempo decorrido que eles são operários como outros qualquer. Livres da cadeia, condenados ao desemprego. Uma pesquisa feita em 2018 aponta que menos de 2% dos ex-presidiários estão exercendo algum tipo de trabalho remunerado. Os dados são feitos pelo Instituto Igarapé. Na Lei de Execução Penal e na atual Constituição Federal estão estabelecidos uma série de direitos, garantias e deveres aos presidiários. A criação de meios de reinserção do preso no mercado de trabalho está prevista na Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Mas apesar da norma, eles ainda enfrentam um preconceito das empresas e da sociedade. Eu já tentei botar currículo, tentei de outras formas, há um grau de dificuldade muito grande para conseguir trabalho. Depois que você passa pelo cárcere, tem passagem, as pessoas interpretam de outra forma. Quando você tem um selecionamento de 100 pessoas, e entre essas 100 pessoas você é uma que você tem passagem, provavelmente a 99 vai conseguir, como outras pessoas que eu conheço, fizemos selecionamento de trabalho juntos, eles conseguiram e eu não consegui. E a empresa, no caso, não acreditar que eu estou ressocializado, entendeu? Eu posso retomar minha vida novamente. Quando eu saio, eu me deparo com a dificuldade que todo preso tem que lidar. Primeiro com o estigma, com o preconceito e que consequentemente gera a falta de oportunidade. Bati em várias portas, dificilmente alguém abria possibilidade de me ouvir, de olhar um currículo quando sabia que se tratava de um ex-presidiário.
como se elas não tiverem uma oportunidade de emprego, se elas não tiverem a oportunidade de acessar serviços públicos que elas precisam, elas vão utilizar estratégias outras de sobrevivência, né? A gente precisa disso, do básico para a gente sobreviver. E se não for a partir do acesso a projetos sociais, ela vai ser a partir das possibilidades que se apresentarem para ela. Eu acho que não ter projeto social é a consequência do preconceito da sociedade. Né? A nossa sociedade é extremamente punitivista. Ela acha que a pessoa tem que ser castigada até o fim da vida dela. A empresa, na verdade, é só um reflexo da sociedade em si, né? Essa é uma escolha, é um pacto social que a gente tem, né? E aí a empresa só está refletindo as escolhas da sociedade, né? O que é prioritário? O que a sociedade prioriza? E você vê, dentro desse programa, o Replantando Vida, tem uma área dele que é vista com muita simpatia por todos, que é a área da revegetação de mananciais, do replantio de matas ciliares, onde a água, que é um bem essencial para a vida das pessoas, é preservada, é protegida por essa mão de obra. Ontem quem praticava o crime, hoje está atuando de forma muito importante para a vida da humanidade. Nós vamos catando uma a uma, fazemos a coleta dela, né? Da fruta, no caso, da fruta na árvore. Abrimos, coletamos as sementes, juntamos para depois ser distribuída para os viveiros. Beneficiamento. Que se chama função de beneficiamento, onde vai ser distribuída para os viveiros vão fazer a germinação dela, eles vão plantar na caixa de areia, da caixa de areia eles vão tirar, que é um berçário. Vem da caixa de areia ela vai produzir o broto e o broto será transportado para um saquinho com terra, que vai ser germinado lá embaixo do sombrite. Depois eles retiram do sombrite para os canteiros que estão cercados até elas atingirem o tamanho de doação. Já está bem firme. Aí daqui é só deixar ela crescer. Isso, aqui já entra um processo de doação ou de replantio já. Quando cresce um pouco mais que isso, já vira replantio. O processo é de devolver para a natureza e recuperar uma parte da queima, de perca da Mata Atlântica que a gente está perdendo. Algumas árvores nativas que estão entrando em extinção. O projeto começa em coletar na mata fechada, fazia ela chegar num certo tamanho aqui, 6 meses a 7 meses, e devolver, replantando nas queimadas, áreas degradadas. São árvores nativas que realmente está entrando em extinção mesmo, a perca dela é grande. O programa começou em 2001, a necessidade de mão de obra e a velocidade com que ela pudesse chegar na empresa. E aí o secretário de Justiça na época, João Luiz do Bock Pinot, fez a proposta à SEDAI e aí começamos o trabalho com a mão de obra profissional. Funciona basicamente com essa mão de obra que vem dos presídios do estado do Rio de Janeiro. Fazemos uma entrevista, vamos às unidades, conversamos com os apenados que têm direito à progressão do regime, ao trabalho semiaberto, e o resultado dessa entrevista é a emissão da carta de trabalho, que é submetida à vara de execuções penais, para que haja autorização da saída das unidades e o trabalho efetivo dentro da companhia. Hoje nós estamos trabalhando com 460 pessoas. Já passaram pelo programa algo em torno de 4.000.
O programa é estruturado em vários setores da SEDAI, nas áreas de manutenção dos sistemas de abastecimento, nas estações de tratamento de água, nas áreas de coleta e transporte de esgoto, nas áreas nas estações de tratamento de esgoto, setores administrativos. Meu nome é Rosalba Barbosa Sodré, estou com 48 anos, já estou trabalhando aqui na cidade vai fazer 3 anos. Gosto muito do que eu faço, que é costura, amo de paixão. Eu faço de tudo um pouco, camisa de encarregado, que é aquela lá, nosso uniforme, camisa de trabalhador. Eu me sinto uma profissional porque eu sei fazer. Quando eu entrei aqui, que eu vi a máquina reta, eu fiquei no OS sem costurar 1 ano e pouco, sem costurar. Eu cheguei aqui, eu me agarrei nela e estou com ela até hoje. E eu gosto muito do que eu faço. Meu coração bateu forte como se eu tivesse visto meus filhos, meu esposo, minhas irmãs, enfim, meus netos, minha família. Tudo eu faço nela. É a máquina reta. Eu amo ela demais. Meu nome é João Luiz. Hoje a gente está num projeto que chama Rio de Música. É um projeto que é um braço da ONG Rio de Paz, onde eu sou articulador social, uma organização ligada ao Departamento de Informações da ONU, que visa a redução de mortes decorrentes de violência, né? De violência estatal, de violência, seja ela pelos braços do Estado ou mortes violentas advindas da guerra urbana que a gente vê no nosso cotidiano. No Rio de Música eu tenho a função de coordenador do projeto, né? E também sou responsável pela articulação do nosso projeto com outros projetos que estão acontecendo em outras comunidades, para a gente fazer meio que essa interação entre os projetos, pegar algumas coisas do que deu certo em outros projetos, implementarmos no nosso, do que está dando certo no nosso, passarmos para eles como experiências positivas, para que cresçamos juntos, né, nesse difícil papel que é estar inserido nas comunidades, proporcionando alternativas, chances para que esses meninos e meninas de comunidade tenham algum acesso à cultura, por exemplo, com a gente através da música. Meu primeiro contato com o Rio de Paz acontece em 2010. Em 2010, quando eu estava preso, o Rio de Paz, através do pastor Antônio Carlos Costa, ele mobilizou uma igreja, que é a Igreja Presbiteriana da Barra, para levar algumas ajudas para aqueles presos ali. Ia até esse espaço e nos oferecia ajudas como psicólogas, dentistas, advogados, coisas que deveria ser função do Estado nos proporcionar, né? Nos oferecer por conta da nossa tutela, estar sob a custódia do Estado, e isso não acontecia. E até mesmo produtos de higiene coletiva, higiene pessoal, o Rio de Paz, né, através do pastor Antônio, começou a fazer essa ajuda humanitária quinzenalmente, daí se deu o meu primeiro contato. E essa pessoa que me recebe dessa forma acolhedora, com muita sensibilidade, me fez ver que havia uma oportunidade, que havia um mundo que era melhor do que esse que o Estado estava me apresentando, né? E ali eu fiquei, e nesse período existia no Rio de Paz um programa de empregabilidade para a comunidade. Porém, com a minha chegada, eles viram que poderiam estender essas oportunidades para o público da prisão. Eu fiz o curso, existia um curso, né? Um período de 1 semana, no aprendizado de técnicas de segurança do trabalho, de algumas palestras de prejuízos que a droga pode trazer para a pessoa no campo do trabalho. Nesse período eu fui conhecendo mais de perto a atuação do Rio de Paz, o envolvimento do Rio de Paz com os direitos humanos, e eu comecei a ver que aquilo ali me chamava muita atenção. E comecei a me voluntariar.
mesmo desempregado, eu me ofereci. Por quê? Esse mesmo projeto de música acontecia na sede do Rio de Paz. Eu vi que havia uma dificuldade de locomoção das crianças de uma determinada comunidade para o Jacarezinho. E eu me voluntariei dizendo para eles que eu poderia fazer essa função de motorista. E eu fui ficando, quando apareceu uma oportunidade para que eu fosse pro mercado da construção civil, e eu teria uma função de auxiliar, de servente de pedreiro, e remunerado e tudo mais, seria meu primeiro salário depois que saía da prisão. Eu cheguei lá para conversar com as pessoas do Rio de Paz, que haviam me dado essa oportunidade de me voluntariar. Vou precisar me retirar desse trabalho voluntário porque surgiu uma oportunidade de um trabalho remunerado, eu preciso desse trabalho para manter minha casa, enfim. E o Antônio não pensou duas vezes em me perguntar se eu queria mesmo ir para esse trabalho na construção civil, ou se eu queria trabalhar no Rio de Paz. Para mim foi algo que eu não consigo mensurar assim, e dizer do quanto eu fiquei feliz tendo a oportunidade de fazer aquilo que eu em algum momento eu me via fazendo aquilo ali, sabe? Eu acho que eu me encontrei, eu acho que eu nunca tinha vislumbrado ou sonhado em fazer alguma outra coisa na vida, e acabei me achando naquele lugar. Me chamo Eduardo Vitorino, tenho 26 anos. Através do convívio aqui eu fui adquirindo conhecimento. A gente faz um curso também antes de reconhecimento, de germinação. Eu conheci dentro do cárcere mesmo, iniciei lá. Hoje eu me encontro na Aberta, que é a prisão domiciliar assistida. Me falaram do projeto, que existia uma possibilidade de sair para trabalhar. Aí a minha família, minha esposa, foi lá na Santa Cabrini, conversou, conseguiu essa vaga. Eles foram lá dentro da unidade, fizeram uma entrevista comigo. Meu cotidiano de trabalho aqui, eu tiro como lazer isso aqui para mim. Após isso, eu vou para a escola, de segunda a sexta, e sábado autoescola. Eu voluntariei fazer parte do projeto, me ressocializar, porque tudo depende de você mesmo. Você querer, parte de você, a vontade de mudar. Muita coisa mudou a minha vida a partir de iniciar nesse projeto. Primeiro, o ponto de vista de olhar a vida, o contato direto com a natureza, foi o ponto principal de me aproximar mais da minha família, que eu não era muito presente em casa, vivia distante da família 100%, já não morava com a minha família. Hoje o lar já é outra coisa, estou mais presente. Minha família, 100% de certeza, vive hoje muito feliz pela minha decisão, pela minha atitude, pela pessoa que eu estou me tornando, que a cada dia é um novo aprendizado. A gente nunca sabe nada, a gente está sempre aprendendo. Meu nome é Rosalba Barbosa Sodré, estou com 48 anos, já estou trabalhando aqui na cidade, vai fazer 3 anos. Meus filhos no começo brigavam a beça comigo, por que aconteceu e tal, mas depois foram tudo visto. Eu amo eles todos os dias, o prazer de pegar no telefone, falar. Chega o final de semana, quando dá também para mim me encontrar com eles. Eu já vou ser bisavó. Eu fiquei muitos anos sem eles. Assim, a visita é uma coisa que chega, fica aquela temporada. O pior de tudo é quando eu entrava, que não via mais. Tinha acabado a visita. Mas hoje de eu poder chegar lá no Facebook, no Zap, pegar o telefone, poder ligar, ter fotos, isso para mim me emociona também. Esposo também, é muito importante para mim. Pessoas que realmente amam você de verdade, é a família. É muito difícil essa parte aí. Foi uma parte que aconteceu, onde eu fui parar. Nunca mais quero isso na minha vida. E desejo para muitas que também não queiram. Porque é muito difícil. Para quem sabe viver,
E para quem sabe tirar, dá para levar. Eu sofri muito no começo, mas eu não quero mais voltar. Muitas vezes aqui me vê no começo, a que me visitava e a minha irmã, a caçula, veio junto com ela para me ver. Quando elas chegavam aqui, ai, não chora, ai, eu começava a chorar. Porque eu estava aqui durante o dia, à noite eu já não ia estar com ninguém. Meus filhos também, meu filho, poxa mãe, eu vou ter que te levar lá no trabalho hoje, porque são meus amores da minha vida. Eles são tudo para mim. Tenho um filho de 8 anos. Então eu tive 6 anos e 8 meses no cárcere. Então aproximadamente você vê que eu não tive quase contato com ele. Então agora que eu estou me aproximando dele, ele me incentiva bastante. Me incentiva bastante porque 8 anos, uma criança de 8 anos hoje, ela entende bastante coisa. E ele, através da avó dele, da mãe dele falando, o tipo de pessoa que eu era e tal, hoje ele vê que realmente houve mudança. Primeira vez que eu cheguei em casa que eu vi ele, primeira coisa, eu chorei bastante. Chorei muito. Porque filho é tudo. Ensinou ele a plantar, plantamos. Foi um pé de açaí, que a gente plantamos juntos. Ele gosta muito de planta também. Ele tenta passar todo o conhecimento que eu adquiri aqui. Preservar a natureza, preservar o meio ambiente, não sujar. Primeiramente a família. E depois o suporte de outras empresas de grande porte que pode criar projetos e fazer com que pessoas que cometeram um erro possam voltar à sociedade e acreditar que vai ter uma nova chance de vida e recomeçar de novo. Bom, eu admiro muito o seu Cione, Dona Márcia, Dona Rose, tem o seu Alain também, o seu Marcelo, enfim, eles todos, a equipe todas, que dá oportunidade para umas pessoas que eles nunca viram na vida, não conhecem de lugar nenhum e eles entregam tudo na mão. E por quê? Porque eles podem também dar uma chance de acreditar, sem preço. A liberdade é tudo, não tem preço. Não há dinheiro que pague. Entendeu? Você está privada num cárcere anos e anos. É muito difícil. Eu falava assim, poxa, parece que isso nunca vai acabar. Meu Deus, até quando? No final, agora, eu não estava mais suportando. A liberdade é tudo na vida de um ser humano. Não teve o menor problema, foi muito bem acolhido, foi muito respeitado. Eu acredito que algumas sintam um certo orgulho, né? Porque não esperavam de eu estar atuando nisso que eu faço hoje, muito menos de eu estar cursando uma faculdade de Direito. Eu sou a segunda pessoa na minha família estar numa faculdade, e eu acho que isso gera, né, uma satisfação, gera um orgulho para eles e estar fazendo o que eu faço, estar atuando nas comunidades, nesses projetos filantrópicos, é uma satisfação. Acho que dá um certo orgulho para a galera e num comparativo do que foi aquela cena de prisão e o que é agora, a galera acaba sendo, de repente, para eles, não que eu me sinta assim, mas para eles acaba sendo, como eu já ouvi de algumas pessoas, acaba sendo um modelo e um exemplo a ser seguido. Primeiro, gratidão, né? Eu acho que se tem um sentimento que eu jamais posso afastar de mim, é a gratidão. Gratidão pelas pessoas que me estenderam a mão, me deram essa oportunidade, abriram as portas para que eu entrasse, colocaram a escada para que eu subisse um pouco mais. Então, gratidão é o primeiro. Eu acho que, para mim, tem muitos sentimentos que podem, sob a ótica de outras pessoas, pode ser maior, pode ser mais belo, mas para mim, gratidão é o maior dos sentimentos.
para algumas pessoas que estão saindo do sistema é que eles acreditem em si, em primeiro lugar. A gente sabe que o sistema empurra para cometimento de novos crimes, para reincidência criminal, mas que eles acreditem em si, mesmo que lhes reste poucas forças, mesmo que para eles pareça que é o fim, que não tem mais jeito, que eles acreditem que a educação pode ser um caminho para que eles não voltem a reincidir no crime e que possam ter um futuro mais digno do que tiveram na sua infância. Porque o Estado só vai continuar produzindo mais presos, mais pessoas mortas, mas depende de nós quebrar esse ciclo, esse sistema. E eu acredito que cada pessoa que sai do sistema prisional pode ser um ponto fora da curva, pode estar numa faculdade, pode estar nos melhores empregos, pode estar nas melhores empresas, a partir de acreditar em si mesmo e saber que ele tem potencial.